Graças e paz, irmãos. Vou pedir para os irmãos abrirem na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Repetindo, primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Depois das epístolas de Paulo, depois da epístola de Tiago, primeira de Pedro. Amém? Vou pedir para os irmãos me acompanharem nessa leitura, do versículo 1 até o versículo 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a herança incorruptível, sem máculas, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, em que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto mais, no que não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo do fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, porque aqueles pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Irmãos, eu quero falar em título de introdução, a própria introdução da carta. Pedro faz uma apresentação, como de costume nas cartas escritas naquela época, nas cartas romanas. Ele começa falando o seu próprio nome. Por quê? As cartas eram lidas em rolos, e rolos muito grandes mesmo. Então, para que não precisasse desenrolar o rolo todo até você saber quem escreveu, como hoje em dia nós fazemos, eles já se apresentavam logo de começo. E Pedro se apresenta assim, apóstolo de Jesus Cristo. Eu quero levantar essa primeira situação. Pedro é um apóstolo de Jesus, escolhido pelo próprio. Diferente dos apóstolos de hoje em dia, que são escolhidos pela sua própria vontade. O próprio Deus, encarnado, lhe deu a palavra para que ele pregasse para outrens. Não foi ninguém que o escolheu, não foi a igreja de Jerusalém, visto que ele era um grande líder, um homem com poder, e falava com poder. Não, Jesus Cristo o escolheu para ser apóstolo. A segunda informação sobre Pedro que eu quero que os irmãos saibam, é que a gente costuma esquecer, mas Pedro ele era um pescador, um homem simples, um homem de não muito douto, não muito conhecedor. Portanto, ele vai falar de maneira simples. É a mesma coisa que ele vai falar nessa carta. Ele mesmo se apresenta assim.
Diferente de Paulo, com grande sabedoria, que falava coisas muito complicadas, nós vamos ver na Epístola de Pedro algo muito simples. Ele vai explicar de maneira tácita, simples, que qualquer um pode perceber. Agora, a terceira coisa que eu quero que saibam sobre Pedro, e que todos sabem, mas quero que esteja em evidência, era que Pedro era um judeu. Portanto, nessa carta, Pedro vai usar situações referentes à história de Israel. Ele vai comparar a Igreja de Cristo com a nação santa de Israel. E ele começa isso já na situação seguinte, quando ele apresenta a quem foi destinada a carta. Ele apresenta primeiro os destinatários como forasteiros. Por quê? Provavelmente eram os forasteiros de Israel, que tinham saído no início de Atos, como a gente estudou. Mas também, não só para eles, mas para os gentios. Porque a situação de forasteiro é uma situação comum e irrestrita a todo cristão. Pedro está como parafraseando o seu mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: vocês não são deste mundo, portanto, são forasteiros. Portanto, não tem lugar aqui, estão no meio das trincheiras inimigas. Nada que está aqui é seu, é deles, e se eles tomarem, não fiquem preocupados, o seu está em outro lugar. Porém, esses forasteiros têm identidade. Esses forasteiros não são como aqueles que não têm casa. Há uma figura muito conhecida na cultura oriental, que é a figura do Huronim. Ele é um espadachim que vive andando por aí sem casa. O seu lar é ele mesmo e sua ética, a sua moral e os seus ideais. Ele não tem lar, ele não tem a quem servir. Não somos nós. Não somos forasteiros sem casa, sem lar e sem pátria, não. Pedro os apresenta como eleitos. Eleitos por Cristo Jesus. Nós temos casa e nós estamos indo para lá. Não estamos como a ermo, estamos numa caminhada, como no Êxodo. E por isso ele apresenta assim: no Êxodo, em que o povo sai do Egito da escravidão para a sua casa, a terra prometida. Estamos caminhando para a nossa terra prometida. Mas, por fim dessa apresentação, Pedro apresenta a parte mais importante desse elo, o seu Deus. Pedro apresenta o seu Deus trino, primeiramente. Não é um Deus qualquer, é uno, só adoramos a um Deus. Mas ele tem três formas. Ele tem três pessoas, é um Deus trino. E todas essas três pessoas participaram da nossa salvação. Veja o que Pedro diz. O Pai elegeu, o Filho morreu substitutivamente pelos a quem o Pai elegeu na eternidade. E o Espírito Santo santifica todo aquele que foi salvo por Cristo na cruz e que o Pai elegeu na eternidade. Os três participaram diretamente da salvação dos santos. Graças a Deus. Então Pedro começa a sua carta. Essa carta Pedro vai fazer para as pessoas que estavam sofrendo. Por isso, muitos teólogos vão chamar ele de apóstolo da esperança. Porque ele faz essa carta para renovar as esperanças das pessoas. Ele faz essa carta para renovar as esperanças daqueles que eram forasteiros. Daqueles que estavam sem casa, sem lar e sem trabalho. Daqueles que eram perseguidos. E para começar a restaurar essa esperança, Pedro começa como uma oração, louvando a Deus. Ele vai dizer assim, acompanhem comigo. Bendito, bendito, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa louvando. Mas por que Pedro louva? Eu quero apresentar o primeiro motivo por isso. Por que disso? Pedro louva a Deus porque ele confia nas esperanças futuras. Ora, pois, por que o povo de Israel se perdia no deserto com murmuração? Porque eles olhavam para trás, nunca para frente.
Eles diziam, tínhamos pepino, agora comemos maná. Eles diziam, tínhamos carne, agora comemos maná. Tínhamos pão, e agora comemos maná. Era só isso que eles tinham para comer. Mas eles nunca olhavam para a terra prometida. Eles nunca olhavam para a terra que o Senhor prometeu a eles. Sempre para trás, sempre para trás, sempre para trás. De maneira errada. E Pedro, ele começa dizendo, olhemos para a frente. Olhe, pois, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. O que Pedro quer dizer com isso é que a nossa esperança, a nossa herança que receberemos, não está guardada em mim, portanto eu não posso perder. Não está guardada em outro, portanto ele não pode ser assaltado. Está guardada em Deus, o Todo-Poderoso. E se ele é todo-poderoso, ninguém pode tirar da sua mão. Amém. Se ele é todo-poderoso, mesmo que eu queira, eu não posso tirar da sua mão. É Deus, ele faz isso por si mesmo, ele elegeu, e ele completará a boa obra em mim. Ele completará a boa obra em todos. Portanto, quando estiver sofrendo, olhe para o futuro. Olhe para Deus e para o último dia, porque no último dia está guardada a sua herança. No último dia está guardado o motivo do seu louvor, para que ele não abandone os seus lábios. Deus te salvou para uma viva esperança. Mas Pedro também louva a Deus porque ele agradece. E agora eu vou ser um pouco contradizente. Pedro olha para trás. Que coisa, não? O povo de Israel olhava para trás, mas da maneira errada. Porque o povo de Israel, eles só viam o que há de bom no Egito. Eles não viam que eles eram escravos. Eles não viam que eles não tinham direitos. E que Deus, com sua forte mão, te tirou de lá. Pedro olha para trás e diz assim, nisso exultais. Em que devemos exultar? Na salvação de Cristo Jesus. Devemos exultar porque ele completou a obra na cruz. Devemos exultar porque hoje, em meio à morte, em meio à perseguição, em meio às dores, somos cristãos. E como cristãos, somos salvos. E como salvos, somos santificados. E temos a presença de Jesus Cristo todos os dias em nossa vida. Devemos exultar por isso. Mas também devemos exultar porque nos foi confiada a maior de todas as honras, a participação na salvação dos santos, o Evangelho de Jesus Cristo. Nos foi confiado e não aos anjos, nos foi confiado e não aos profetas, foi confiado a nós. Pedro vai dizer assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram. Ele vai dizer assim, coisas como essa que os anjos anelam para escutar. Nós temos em nossa mão o maior motivo do nosso agradecimento, porque nós temos a honra de falar de Cristo. Nós temos a honra de apresentá-lo às outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Não podemos participar da nossa própria salvação, mas somos co-participantes da salvação de outros. Mas por fim, e esse que talvez seja o versículo do coração desse texto, Pedro louva a Deus, porque ele entende. Depois de muito tempo, depois de muito sofrimento, há quem conhece a história de Pedro. Todos sabem, ele não entendia. As coisas não entravam na cabeça dele. Ele falava mais rápido do que pensava, agia mais rápido do que pensava. Mas finalmente ele entende. E ele entende o porquê do sofrimento. Olhem comigo, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Por que nós sofremos? Porque passamos por provações. Olha, irmãos, ele não está falando em um contexto escolar, onde você passa por uma prova para que seu professor teste o seu conhecimento. Deus não está testando a sua fé, não. Ele não está te testando como crente, não. Porque acredite, se ele fizer isso, ninguém vai salvar, ninguém vai ser salvo.
Esqueçam a salvação. Se nós formos testados, sempre perderemos, sempre seremos reprovados. Mas o que ele está falando é que a provação é no sentido metalúrgico. É o fogo que esquenta o ouro para tirar as impurezas dele. Alguém já viu como é a construção de uma arma? Ou de qualquer coisa? Eles colocam ferro no fogo, tiram do fogo e pegam um martelo e bate. E bate, 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 bate. Depois coloca de novo, tiram do fogo e batem. E batem, batem, batem. Isso é repetitivo e repetitivo. Esse é o sofrimento. Este é o motivo do sofrimento. Nós estamos sendo apurados, moldados, para um dia estarmos à estatura de varões santos. Nós estamos sendo moldados segundo o molde de Jesus Cristo. Olhe, pois, irmãos, quão distante de Jesus Cristo estamos. Acho que não merecemos sofrer um pouquinho mais? É para isso que sofremos, irmãos. Jesus está nos moldando. Deus está nos moldando, nos aprimorando, como fogo sobre o ouro, tirando de lá as maiores impurezas, nos tirando as nossas maiores maldades, para que, no fim, possamos nós ser exemplos vivos da glória e do louvor que Jesus merece. É para isso que fazemos. É o cumprimento do terceiro mandamento. Sabe qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o cumprimento. Sabe por quê? Você só vai tomar o nome do Senhor teu Deus verdadeiramente quando você for imitador de Cristo verdadeiramente. Só assim Deus vai ser louvado na sua vida. Só assim outras pessoas poderão olhar para você e falar: esse homem é um santo, eu quero ser como ele. Essa é a pregação, irmãos. É isso que Pedro está fazendo aqui. Ele começa louvando. E nós? Quando estamos no meio do sofrimento, quando paramos para louvar? Quando paramos para orar e falar: Senhor Deus, como o Senhor é maravilhoso. Há um cântico, o hino 63. Lembro vividamente dessa igreja cantando, e cantamos muito ele. Conta as muitas bênçãos. Temos contado? Olhe para trás, conte. Olhe para frente, creia. Olhe para o agora, entenda. Tudo que está acontecendo tem um motivo. Tudo que aconteceu no passado tinha um motivo. E o que vem pela frente é glória. Deus há de completar boa obra na nossa vida. Vamos orar. Senhor teu Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, aquele que criou as estrelas e tudo que há no universo, aquele que criou os mínimos animais, as menores partículas, o Deus da criação do macro e do micro, Senhor Deus, aquele que nos salvou, aquele que planejou a nossa redenção antes de existirmos, na eternidade, aquele que nos elegeu e que morreu sacrificialmente no nosso lugar, ó Pai, aquele que nos santifica dia após dia. Estamos aqui para te louvar, estamos aqui para te adorar pelo que você é. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ó Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a glória de Jacó, Pai. O Senhor é este Todo-Poderoso, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Senhor, queremos te louvar e te agradecer. Queremos que o Senhor nos dê entendimento sobre as coisas que passamos. Sabemos que nossa peregrinação não será fácil. Sabemos que muitas vezes só teremos o maná de dia, de noite e de manhã. Ó Pai, mesmo com isso, coloca o louvor nos nossos lábios. Faz com que nós mantenhamos a nossa esperança no futuro. Ó Pai, faça com que cumpramos os objetivos de Cristo, ó Pai, e saiamos para pregar o Evangelho, ó Pai. Cumpre a sua vontade em nós. Em nome de Jesus Cristo, seu único Filho. Amém.
E nisto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.